Just like the scripture in a hotel drawer, just to know what good my faith is for. My train of thought ain't making all of the stops, and I'd sell up, but no one wants what I've got. What I've got. What's in a word if no one feels any blame? Who gives a shit if no one feels any shame? You know the sun won't rise in everyone's sky. Stars can't dance until you open your eyes. There ain't no way that you can please all your friends, and all good things will always come to an end. Just take a break and play the game with the cards you've been dealt. Yeah, be good to yourself. So many ways to keep your head in the sand, so little hope that you can hold in your hand, and only time will tell just what you can do. Why waste one thought on what they think of you? There ain't no way that you can win every fight. Shut down the voices and turn out the light. Put every worry in the bottle sitting up on the shelf. Como você se sente, Joseph, depois de sair da Santa Missa? De dentro pra fora ou de fora pra dentro? Ah, sim. Um homem de poucas palavras. E queridos e queridas, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu e no meu coração. Hoje é dia 9 de julho, é feriado aqui em São Paulo. Ah, do Maranhão de Minas Gerais, e aqui no feriado. Pois é, menino, porque é o feriado da Revolução Constitucionalista, se eu não me engano. É isso, mas eu vou deixar ele aqui na tela para fazer mais simples para vocês. E eu quis trazer vocês mais neste feriado, porque eu, sinceramente, eu tenho uma certa dificuldade de conseguir me programar quando é um dia que eu não tenho nada que eu estou acostumada a fazer. Se eu não tenho trabalho, se eu não tenho nenhum compromisso na igreja, eu fico meio assim, e agora o que faço? Eu fico bem assim. Então eu decidi trazer vocês para mostrar como seria o meu dia. Mostrei só um pouquinho de manhã, porque os planos eles já mudaram. Porque eu não tava na cabeça de ir na Santa Missa, aí minha mãe me lembrou de quinta-feira de manhã, às 7 da manhã, tem uma missa na capela aqui perto de casa. Aí eu fui, me ofereci pro nosso pároco de servi, não consegui mostrar tanto, né, porque chega, tem que arrumar tudo, enfim. Porém, eu espero que vocês estejam gostando. Mais tarde, eu tenho que terminar de preparar uma pregação, porque na segunda-feira, dia 13 de julho, eu vou fazer a segunda pregação da minha vida. Ai, meu Deus, misericórdia de mim. E eu gostaria de trazer vocês para mostrar como eu estou aprendendo a ser uma pregadora. Eu sou uma grande pregadora em construção. É bem exatamente isso que eu estou vivendo na minha vida. Mas eu espero que vocês estejam gostando e é isso. Espero que gostem. De gente andando na rua. Pois é, pessoal, finalmente voltei e finalmente consegui sentar para iniciar a minha preparação da minha segunda pregação da vida. My God. E assim, eu gostaria de começar dizendo que eu não tenho um oratório ainda, infelizmente. Os meus santinhos, eles ficam distribuídos pelo meu quarto, pelos lugares em que eu consigo encaixá-los, deixá-los bonitinhos. Então eu não tenho um lugar específico que eu possa sentar e preparar as minhas pregações. Geralmente, para ler a Bíblia, para fazer meu estudo diário, quando eu estou em casa, eu sento na minha cama, eu sento na mesa da cozinha. Na mesa da cozinha não sempre, porque acaba tendo barulho dos meus irmãos. Eu tenho irmãos mais novos, então quem tem criança em casa sabe como é que é. Acaba que é muito barulho, então geralmente é na minha cama mesmo. Então eu gostaria de trazer vocês para acompanhar a vida de uma pregadora em construção que vai estar construindo a sua segunda pregação da vida de uma forma bem simples, porque é o que eu tenho para ofertar. O Senhor conhece a minha simplicidade, e mesmo que eu não me sinta merecedora e nem digna de um ministério tão bonito, tão forte, tão poderoso, o Senhor, ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Porém, ele precisa da nossa disposição e do nosso esforço. Então, cá estou eu, né,
Eis-me aqui, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se segundo a tua palavra. Então, eu decidi trazer vocês mais uma vez para mostrar que você não precisa ter tudo pronto para começar, tá bom? Eu não tenho nada pronto, na verdade. Não é nem que eu não tenho tudo, não tenho nada pronto. Mas o Senhor tem me mostrado, né, como eu disse no outro vlog, que é na minha pequenez que Ele faz a sua grandeza. Então eu decidi mostrar pra vocês como eu estou aprendendo a planejar as minhas pregações, para que talvez alguém que tenha caído de forma aleatória nesse vlog, que talvez esteja vivendo a mesma fase, ou que talvez tenha sentido esse chamado de pregação, talvez esteja sentindo esse chamado de pregação e se sinta indigno como eu, saiba que nós estamos no mesmo barco, meu querido, estamos no mesmo barco, minha querida. Porém, o barco está em alto mar e não dá mais para voltar, como já dizia o nosso querido Senhor Jonas Habib. Se você não conhece o Senhor Jonas Habib, vá conhecer por gentileza. Enfim, mas eu quero mostrar pra você que eu também não tenho nada pronto. Eu também tenho a minha simplicidade, eu ainda não tenho o oratório que eu gostaria de ter, eu ainda estou começando em muitas áreas. Então, vem aprender comigo e a gente aprende juntos e caminha juntos rumo ao céu, porque no final das contas, esse é o intuito desse canal. Gente, olha a minha foto de quando eu fiz 15 anos. Alguém me explica por que é que passou tão rápido? Tópico sensível. Bom, a primeira coisa é, obviamente, fazer o estudo bíblico daquela passagem que lhe foi ofertada para estar realizando a pregação. E no meu caso, a pregação ela vai ser baseada na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 1 a 14. Então, essa semana, um dos estudos bíblicos da minha semana já foi essa passagem. Então, eu vou fazer um momento de oração, né? Vou pedir que o Espírito Santo de Deus me ilumine, meu Deus. E a partir dessa palavra eu vou começar a escrever aquilo que vier ao meu coração, aquilo que o Senhor for me inspirando. Eu vou pedindo a graça do Senhor de não falar aquilo que eu quero falar, mas falar aquilo que Ele quer que eu fale. E uma coisa que eu percebi na minha primeira pregação, na minha grande experiência, eu percebi que no final das contas a gente anota tanta coisa, mas lá na hora o Senhor também nos inspira tantas coisas, ou então Ele nos inspira a mesma coisa que você escreveu, só que de um jeito mais simples, de um jeito que talvez vá fazer mais sentido para as pessoas que estão lá. Então eu fiz uma pregação de 4 páginas da outra vez, e acabou que eu nem falei tudo que estava lá, não que eu não falei o sentido do que eu tinha escrito, mas o Senhor me inspirou outras palavras e outras formas de falar. Então, no final das contas, é da forma que tem que ser e não do jeito que a gente quer, né? Outra coisa, na minha primeira e única experiência, eu não consegui sentar um único dia e terminar a minha pregação em um único dia. O Senhor foi me inspirando ao longo dos dias, durante o meu trabalho, durante os grupos de oração que se antecederam ao dia que eu fui pregar, porque a minha primeira vez pregando foi no meu próprio grupo de oração, chamado Filhos de Fátima. Então ele foi me inspirando conforme os dias. Era no meio do trabalho, era enquanto uma música, era dentro do transporte público, era antes de dormir. Ele ia me inspirando aos poucos e eu ia anotando e formulando a minha pregação. Então, não pense que você tem que terminar a sua pregação em um único dia, porque eu não terminei. Eu só fui findar mesmo, terminar a minha pregação um dia antes que eu ia pregar, na sexta-feira. Que aí eu terminei tudinho, imprimi, e aí no sábado já estava tudo pronto. Então, isso não significa que hoje eu vá terminar tudo. Pode ser que eu termine, mas eu também não estou presa a essa ideia de que eu tenho que sentar aqui e sair com a pregação completamente pronta. Não, justamente porque eu compreendo que o Senhor pode ir me inspirando outras coisas até o dia da pregação, que é na segunda-feira, e hoje é quinta-feira, então ainda tem muitas águas para rolar abaixo da ponte. Portanto, isso que é ser dócil ao Santo Espírito de Deus, né? Ter as nossas inspirações, compreender que o Senhor usa muito da nossa razão, mas também entender que Ele nos inspira outras coisas que podem ser completamente diferentes daquilo que a gente queria falar. E essa docilidade ao Santo Espírito de Deus é justamente aceitar a vontade dele.
estava fazendo meu estudo bíblico, ela falou muito comigo. E dentro do método do Bom Senhor Jonas Habib, a última pergunta que você deve se fazer a partir da sua leitura bíblica é: como colocar em prática? E aí, antes disso, o Monsenhor Jonas Habib nos ensina a encontrar uma mensagem de Deus para aquele dia. E aí você anota o versículo e transcreve no seu caderno. A parte que mais chama a atenção, a parte que mais te saltará aos olhos. E nesse dia que eu fiz o estudo bíblico, que se eu não me engano foi na segunda-feira, o que me saltou aos olhos, o que foi a mensagem de Deus, não só para mim, mas eu compreendi que era a mensagem de Deus para a pregação, foi o versículo 8 do capítulo 5, que diz o seguinte: outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. E aí o que eu coloquei na pergunta, onde pergunta como colocar em prática, na pergunta onde pergunta, meu Deus, enfim. Uma pessoa que sai das trevas e torna-se luz não pode continuar agindo da mesma forma. Tudo precisa mudar. O modo de agir, de falar, de pensar. É preciso uma decisão diária de não retroceder. É necessário lutar pela santidade e pela permanência em Deus, fugindo de tudo aquilo que nos tira de sua graça. Foi isso que eu anotei naquele dia. E aí eu compreendi que essa passagem, ela falava comigo, e o Senhor também queria falar com as outras pessoas daquele grupo de oração a partir disso. Então eu continuei escrevendo a minha pregação aqui mesmo. E agora eu sinto que essa é a essência daquilo que o Senhor quer falar, e algo que eu compreendi é que quando a gente está indo pro rumo certo na pregação, ele, na hora, ele vai nos inspirando exemplos, ele vai nos inspirando detalhes que eu posso adicionar, ele vai nos inspirando, e é por isso que a gente precisa ser dócil. Aquilo que ele quiser nos falar. Gente, se eu tiver tremendo na câmera, vocês ignoram, tá? Então agora eu vou estar passando esse rascunho. Esse rascunho não, né? Na verdade, isso aqui é a pregação. Mas eu vou estar passando pro meu celular para que eu possa estar estruturando melhor. Bom, acho que terminei. Isso porque eu comecei falando que talvez eu não terminasse hoje. Mas eu acho que eu terminei. Mas, independentemente disso, é extremamente lindo como o Senhor fala ao nosso coração quando a gente se permite escutar a voz dele. Gente, eu fico passada como tem gente que não é católico, gente, como tem gente que não é cristão. Como é que esse povo segue? Então, se eu pudesse dar 3 dicas para pregadores iniciantes e em construção como eu, seria: primeiro, não se compare aos outros pregadores, porque a gente nunca vai conseguir pregar as outras pessoas. Uma das minhas maiores inspirações da vida é o meu pai. E eu não vou pregar igual ele nas minhas primeiras pregações e nunca vou pregar igual ele. Porque eu sou eu e o meu pai é o meu pai. O Senhor fala de uma forma através do meu pai e fala de outra forma através de mim. Então acho que o primeiro ponto é a gente não se comparar e entender que o Senhor, ele tem uma forma de falar através de cada um. Segunda dica: estar aberto e ter um coração dócil ao Espírito de Deus. O Santo Espírito de Deus, ele fala a um coração que está disponível e ele não escolhe aqueles que estão capacitados, ele capacita os escolhidos, mas ele só consegue capacitar pessoas que estão sendo dispostas, que estão com os ouvidos da alma e do coração abertos a escutá-lo. E terceira dica, lembrando que essas dicas são diretamente para mim, de coisas que eu estou aprendendo e que o Senhor tem me ensinado. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, e na maioria das vezes ela vai ser bem diferente da nossa, porque a gente tem uma idealização do que é o certo, do que deve acontecer. O Senhor tem um plano geralmente totalmente diferente, e é por isso que as outras dicas entram justamente para complementar e para fechar essa última. O Senhor tem uma forma de falar e uma vontade para ser feita através da pregação do meu pai. Ele tem uma vontade para ser feita através da minha pregação. E é por isso que me comparar não vai adiantar em nada. E é justamente por causa disso que eu tenho que ser dócil ao seu Santo Espírito para que a vontade dele possa ser feita através de mim. Então foi isso, o vlogzinho de hoje. Espero que alguém tenha se identificado, que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho das notificações e comentar o que você achou, o que você quiser ver nos próximos vídeos. Eu agradeço pela honra da sua companhia. Muito obrigada por ter tirado um tempinho para sentar aqui comigo, para tomar um cafezinho enquanto acompanha o meu dia nessa nova saga da minha vida, nesse novo ministério. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo pela sua companhia. Vai com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho! Nosso louvor. Lágrimas vazias, sem a vida.
certeza não. É fácil para um traidor parar de trair? Com certeza não. E é por isso que a nossa decisão ela deve ser diária. Uma pessoa que sai das trevas e se torna luz, ela não pode continuar agindo da mesma forma. Tudo tem que mudar. O meu jeito de falar, o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, a minha forma de me portar perante as pessoas, tudo tem que mudar. Ah, Duda, mas no meu ambiente de trabalho, na faculdade, onde eu convivo, as pessoas continuam agindo dessa forma. E aí quando eu vou ver, eu já agi assim. Mas a mudança ela de dentro para fora, entende? O tema dessa pregação é a herança do reino de Deus. Então, como nós vamos querer receber essa herança, que já é nossa, se nós não nos decidirmos a sermos pessoas melhores por Cristo? No bater da cruz, ele nos deu a graça da salvação, mas ele nos deu a decisão de aceitá-la ou não. E depende de mim e de você. Do céu não entra aparentos, não entra desumildes, não entra impuros. E é por isso que o Senhor nos dá todos os dias a oportunidade de recomeçar, de tentar de novo. Mas a palavra vai nos dizer que o dia de hoje tem as suas respectivas preocupações de hoje. Então, hoje eu vou fazer a minha parte. Hoje eu vou me decidir a não pecar. Quando amanhã chegar, amanhã terá essas preocupações de amanhã, e amanhã eu vou decidir de novo a não pecar. É uma luta diária. Ela é uma luta árdua, difícil, dolorosa, porque ela requer que a gente escolha o Senhor nas pessoas, ela requer que nós troquemos ambientes, ela requer que a gente mude toda a nossa forma de vida. Ela começa desde o vestuário, a mudança de uma roupa, até a mudança de um pensamento. E não é fácil seguir o Senhor, irmãos, mas é necessário lutar. Como eu disse, a gente luta por tanta coisa. É necessário lutar pela nossa santidade, dia após dia. Um dia de cada vez, matando às vezes 1000 leões por dia. Mas é uma luta diária. Que ela requer o meu sim e a minha determinada decisão. Porque o Senhor, Ele estende a mão. Ele entrega a herança do reino de Deus para mim. Mas Ele nunca vai me obrigar a pegar. Ele me dá a opção. Eu posso pegar se eu quiser. E é por isso que todos os dias Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. De viver um eterno rasgar-se e remendar-se. Recalcular a rota e recomeçar quantas vezes forem necessárias.